Hoje é 17 de março de 2021, uma quarta-feira. São 10 horas e 35 minutos. Perguntar-se-á o que este escriba faz no escritório quando a determinação é de que todos fiquem em casa. Não, esta é a casa deste antigo escrevinhador que tem uma felicidade dupla. Tem a sua residência ali e o seu escritório aqui. A família passa de vez em quando nas proximidades. A cadela de estimação também, às vezes, dá um latido ou outro. O escriba trabalha aqui, o que é uma vantagem muito grande, porque pode administrar as proibições e, ao mesmo tempo, dar conta das suas obrigações em curso. Eu escriba hoje tem à frente a Folha de São Paulo. E se perguntará, Paulo Sérgio, por que a Folha de São Paulo se você sempre comenta o Estadão? É que algures, lá atrás, há uns 20 anos, o Paulo Sérgio já escreveu alguma coisa no estado de São Paulo. Depois houve uma perda de aproximação, qualquer coisa que não vale a pena trazer a lume, mas há muitos anos não escreve lá, o que não significa que tenha perdido o afeto que mantinha com aquele antigo jornal. Mas gosta da Folha também. Então hoje recomendou ao seu assessor: traga a Folha. Mas, chefe, você só tem o contrato lá na banca com o Estadão. Sim, mas pague a Folha. Traga porque eu preciso fazer um carinho neles. É um bom jornal, uma boa empresa. Meio à esquerda, quem sabe, mas dizem que o Paulo Sérgio também gosta. Da sinistrose. Também tem simpatia pelas esquerdas. O Paulo Sérgio, no fim das contas, é um burguesão velho que tem um amor muito grande pela liberdade. Aquele que pender para o liberalismo tem a vocação do Paulo Sérgio, sim. Mas, de qualquer forma, a Folha está aqui. E não há muito tempo para a escolha de preferências, não. O Paulo Sérgio veio aqui na primeira página da Folha, pergaminhos com texto manuscrito da Bíblia são achados por arqueólogos. E aparece a foto de um fragmento de pergaminho com texto bíblico em grego. Esse escriba hoje acordou saudosista e se lembra de quando viajava muito às Europas da vida, conhecia bem os caminhos da Roma e aquele pendor que tinha histórico pelo Coliseu, pelo circo onde morriam milhares e milhares de pessoas. Esse pedaço de mármore o Paulo Sérgio trouxe de lá. Estava numa pilastra, caído. E quantos anos deve ter?
este pedaço de tempo, quantas pessoas se encostaram nisso? César deve ter passado perto daqui rumo às lutas de gladiadores, quiçá. Dia desses, este antigo escriba vai pegar outra vez seus instrumentos e fazer um trabalho qualquer, preservando mais um pouco este material que é sagrado, sim, porque é uma recordação que deve ter aí os seus 2000 anos, quem sabe? Quem sabe? Uns 2000 anos. Porque o escriba Paulo Sérgio está a mostrar esse pedacinho em razão desse pergaminho aqui, que foi localizado, fragmento de pergaminho com texto bíblico em grego, mostrado na primeira página da Folha. Por coincidência, isso deve estar no Estadão de hoje também. Mas este cronista não vai tentar recordar esta coincidência. O que vem à mente do Paulo Sérgio é que, quando viajava muito ao exterior, e já viajou bastante, com Dione algumas vezes, sozinho, uma ou outra, viajava muito à Europa e se recorda de um costume que tinha. Quando visitava uma antiga cidade, uma Veneza linda, tão bonita, que havia e ainda existe naquelas bandas, o Paulo Sérgio tinha sempre um saquinho plástico no bolso. Escrevia numa página a tinta assim, uma cartinha com a letra bonita que o Paulo Sérgio ainda tem. E pegava a cartinha, dobrava, colocava dentro do saquinho plástico, segundo se diz, um saquinho desses, o plástico dura aí seus 200, 300, 400 anos, fechava, dobrava o saquinho e colocava no buraquinho existente na parede, às vezes, de as termas postas numa daquelas cidades antigas que havia, e ainda há por lá. E se divertia, porque começava a pensar, isto aqui, daqui a uns 400 anos, vai ser localizado nessa parede. Alguém vai precisar consertar um pedaço, uma moça existente nessa parede e vai achar um texto escrito em português arcaico, onde chamaram um tradutor especializado, ou mesmo colocar aí num computador especializado no assunto, e vão encontrar, quiçá, escrito naquele pedacinho de papel já meio fanado, mas ainda preservado do tempo pelo plástico, onde encontrar, ou há de encontrar esse alguém, na tradução, uma carta de amor aos pósteros. Se quando isso acontecer, em todas as cidades por onde Paulo Sérgio passou, deixou uma cartinha dessas, bem escrita, com muito cuidado, a ser traduzida nos tempos que virão por aí. Este escriba é um fabulador convicto, como dizia Ariano Suassuna, que é um herói deste velho escrivinhador. O Paulo Sérgio fabula um pouco,
fabula para não dizer que é mentiroso. A Dione, minha mulher, de vez em quando diz: Paulo Sérgio, você é um fabulador. Eu não acentuo que você é mentiroso porque é muito forte. E a solução é o Paulo Sérgio dar uma risadinha e dizer: mas eu minto muito bem. Eu minto muito gostoso. Quanto ao pergaminho, é verdade. Esse escriba deixou vários bilhetes postos, não só na velha Europa, mas também até em Nova York, quando esteve por lá, atrás de um quadro célebre. Aproveitava uma hora em que ninguém estivesse a vigiar e colava uma cartinha dentro de plástico no verso da tela posta numa das paredes célebres daquele hotel antigo vetusto. Alguém, é evidente, há de ter achado aquilo, sim, e quando não achou, vai achar. E vai ser muito curioso, muito engraçado, onde perguntar na língua falada ao tempo: quem é esse tal de Paulo Sérgio? Alguma coisa muito interessante e uma fabulação muito boa nesses tempos terríveis que vêm por aí. Independentemente disso, o velho escriba tocou um pouquinho hoje de manhã, toca todo dia, para não perder a flexibilidade nos dedos. Estuda um pouco todos os dias. Se há uma vantagem nessa pandemia para a vida pessoal deste escriba, é que reaprendeu a tocar piano razoavelmente, o que lhe dá muita alegria, porque foi educado em criança no entremeio de instrumentos musicais. Paulo Sérgio é irmão de Consuelo Fernandes, que foi ao tempo uma das maiores pianistas jovens que o mundo produzia, e morreu antes de se tornar realmente conhecida. E o menino aprendeu a tocar piano naquele tempo, aprendeu a tocar violino. Uma professora linda, por sinal, e foi retirado dos estudos também porque aquilo estava a seduzir demais o garoto e não era muito adequado mantê-lo estudando naquele tipo de instrumento. E as coisas vêm passando, o escriba estava a tocar piano, errou. Estava estudando, errou. Errou porque quando se toca um instrumento qualquer, não se pode estar a pensar em coisa muito séria, ou irritante, ou enraivecedora. Este antigo escriba se recorda muito bem de que era muito amigo de um cirurgião plástico famoso ao tempo, cujo nome não interessa, não importa, mas esse cirurgião tinha um piano de cauda, de meia cauda, à entrada da clínica, e tocava antes de uma cirurgia. Tocava um pouco. Era uma espécie de oração para que pudesse realmente realizar bem os seus trabalhos. Então, o escriba Paulo Sérgio, quando chega aqui ao escritório, que é pertinho da casa, toca um pouco de piano para poder dedicar-se bem aos seus clientes e pacificar seu espírito. O instrumentador Paulo Sérgio estava a tocar um pouco e errou, e a recomeçar. Mas não vale a pena
As coisas da vida elas devem ser postas com um grau qualquer de autenticidade para que se saiba que os trabalhos são realmente espontâneos e significam um pouco que vai dentro da alma do palador, do falador. Então ficou aquele erro no estudo de piano. Por quê? O escriba errou porque pensou nas agruras e nos problemas atravessados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E concluiu há muito tempo que há uma certa dose de proximidade entre Jair Bolsonaro e este escriba, porque os dois são fabuladores. Com uma diferença, talvez, este escriba, quando fabula, sabe separar a mística e a realidade. E o presidente não aprendeu a fazê-lo. Está a viver desde que começou a exercitar o mandato mais importante desta nação. Está a viver um mundo das suas fantasias, do tempo em que era capitão militar e que deixou a farda por razões que não vale a pena conhecer e nem interessa conhecer no passado. O que interessa é examinar o presente. O presidente da República está realmente com um problema muito sério. Se afirmar que Paulo Sérgio Leite Fernandes está a falar mal do presidente da República, não. Está procurando refletir do outro lado da mesa com o moço. E moço é, porque tem lá os seus 30 anos a menos que este antigo flibusteiro da advocacia criminal. Jair Bolsonaro foi eleito em razão de acidentes eletrônicos de percurso. Foi eleito pela informática. Foi escolhido pelo toque dos dedais nos projetores de imagens. E é o nosso presidente e comete erros fragorosos na indução dos destinos da nossa pátria. Foi testado pelos bichos. E a luta contra essa bicharada microscópica é alguma particularidade dramática a exigir uma certa dose de racionalidade ou de razoabilidade para que se consiga evitar esse número enorme de mortes que o Brasil já está a angariar no seu saco a ser colocado nas tumbas da brasilidade. Bolsonaro começou errando, prosseguiu teimando e agora se encontra numa tragédia em que a dramaticidade põe nas costas do moço milhares e milhares de fantasmas ou de defuntos, violentando o sono do nosso pretor e morrendo gente. Ontem bateram o recorde de mortes, segundo está por aí,
Qual é a razão do Paulo Sérgio estar fechado dentro de casa? A razão maior é dificultar a pletora de defuntos nas UTIs dos hospitais. Em outros termos, é permitir que o sistema hospitalar possa receber ainda dentro das suas cotas e seguramente fora das suas cotas o número de doentes que estão chegando nas UTIs e nos quartos, às vezes quartos suntuosos dos hospitais de primeira linha e outras vezes no pronto-socorro de um arrabalde qualquer do nosso estado de São Paulo, do nosso país. Então, o nosso presidente errou sim e teimou, persistiu, insistiu no erro, sendo responsável ou dolosamente ou em razão de seu deslocamento pelo número de mortos que o Brasil está a exibir. Este escriba já viveu o suficiente para não demonstrar ou não ter raiva de um opositor. Procura entender qual ou quais razões fizeram com que aquele se transformasse, sim, em uma criatura posta do lado contrário a tentar matar aquele que com ela conflita, tentar vencer nessa disputa, que é uma disputa antes de ser dialética, é uma disputa sim pela sobrevivência da nossa pátria. O Jair Bolsonaro errou sim, como naquela música popular, errei sim, manchei o teu nome, manchou o nome da bandeira brasileira. E como há de se sair disso? Qual é a saída? Para isso, o moço Jair Bolsonaro tentar acertar, ao menos uma vez, nessa confusão terrível em que nem mesmo se põe apelo à chamada vacina russa, porque os Estados Unidos da América do Norte, segundo se afirma, estariam a dificultar a entrada daquele produto no país. Você é que sabe, Bolsonaro, o que se pode fazer a respeito disso, se essa vacina é melhor, é pior, se essa vacina haveria de suprir a falta que o Brasil tem, se é que há falta e não uma péssima distribuição desse remédio que se diria milagroso. É isto o que o Paulo Sérgio traz hoje, depois de falar na Roma Antiga, depois de falar no português vetusto, que seria localizado daqui a uns 200 anos, numa dessas estações turísticas havidas na velha Europa. Depois de tocar um pouco de piano e de errar uma tecla assim, Bolsonaro, quando pensou naquilo que você está produzindo de ruim na história da nossa pátria, nessas duas expectativas que se tem, aliás, são três. Admitir que você chegue até final mandato sem o impeachment. A primeira, não conseguir o impeachment. A segunda, ou quiçá, você entregar a chave do reino a alguém que seja mais responsável do que acontece nessa sua mente turbilhonada assim pela fabulação, Jair Bolsonaro.
algumas características curiosas. Se você abandona a sela do cavalo, ela há de ser ocupada pelo vice-presidente, que é um militar. O militar, à moda daqueles múltiplos que você colocou com o traseiro tomando assento em muitas e muitas funções importantes na nossa nação. E é saber se esse militar reformado, sim, tem ou não tem condições de respeitar a democracia na nossa brasilidade. E nesse meio tempo nós todos estamos com as nossas tendências políticas, porque não há imparcial nesse mundo. Esse escriba já afirmou há muito tempo que quando se nasce, a criança já vem ao mundo pendendo para o cheiro da mãe, porque é o seio da mãe que acalenta aquela criaturinha e possibilita que ela sobreviva nas intempéries que a vida traz. Você, Jair Bolsonaro, é realmente um problema para nós todos. Este escriba está numa dúvida séria há muito tempo, a saber se o seu equilíbrio psíquico é o suficiente para se entender que você pode persistir no cargo. Se você tem uma psicopatia larvada a atrapalhar profundamente a condução dos destinos da nossa pátria nessa pandemia terrível que nós estamos atravessando, ou se no fim das contas você tem alguma possibilidade de chegar ao fim de seu mandato. No fim das contas, esse escriba é um velho marinheiro que já viveu muito, está, como se diz na gíria, está no lucro e não tem a mínima importância na transmutação de seus pensamentos postos a público neste site que, no fim das contas, ajuda tal site o escriba a manter a vontade de viver, entendendo, quem sabe, se pode colaborar um pouco mais no exame da problemática que nós temos. Este antigo escrivinhador já foi chamado de Sobral Pinto de aldeia. Um Sobral Pinto de aldeia, que às vezes deixa um pensamento ou outro pairando aí no tempo e perdurando no espaço, e outras vezes nem isto acontece depois que esse escriba termina de falar e de tocar a sua musiquinha, que é o início da possibilidade de reflexão sobre aquilo que vai acontecer durante o dia, ou durante a semana, ou durante o pouco tempo remanescente, até que mais tarde, daqui a uns 200, 300 anos, alguém encontre uma cartinha em português arcaico posta ou deixada nas entrelinhas de uma mureta de uma cidade italiana com 2000 anos de sobrevivência na história do mundo. Dito isto, vamos fechar a Folha de São Paulo, que hoje foi escolhida pelo escriba. O Estadão vai esperar amanhã este escriba abre o Estadão e procura alguma coisa, não para equilibrar, porque o Estadão tem levado muita vantagem nesses comentários que o Paulo Sérgio faz. Hoje é dia da Folha de São Paulo e vai ser, de vez em quando, o dia da Folha, porque é preciso, sim, não ser parcial. É preciso ser o que alguns afirmam, que os sujeitos de direito no nosso país devem ser, é preciso ser imparcial. Então, o Paulo Sérgio hoje fala na Folha de São Paulo. Amanhã vai dividir o tempo entre os dois, entre a Folha e o Estado de São Paulo, que de repente é até uma mancebia adequada à colaboração dupla
pelo aperfeiçoamento dos destinos da nossa pátria. Dito isto, vamos fechar os jornais, vamos ao trabalho e la nave va.